vendo essa casa aqui no fundo? Já deu para perceber que ela é um pouquinho diferente, né? E não é só na aparência. Essa casa foi feita dentro dos princípios da bioarquitetura e é conhecida por muita gente como casa natural ou casa verde. Vamos lá visitar? Eu estou aqui com duas pessoas que são incríveis, talentosas e têm esse trabalho super inovador do conceito da casa natural. O Flávio e o Bruno são bioarquitetos e antes da gente começar a mostrar, porque nós vamos fazer um tour por essa casa que é a casa do Flávio, eu queria que você explicasse pra gente o que é esse conceito de casa natural, o que ele traz pra gente? Então, é um conceito muito mais amplo do que só de habitar e de construir. É um conceito de vida, né? A minha ideia de vida é estar o mais próximo da natureza possível, com o menos impacto possível. E para mim é inspirador morar numa casa de barro, que tem o teto vivo com horta, que as tintas são feitas de leite e linhaça natural. É uma relação muito mais próxima do fazer a casa, do fazer o habitat mesmo. Então é uma interação de apropriação com o ambiente. E além de ser um ambiente totalmente sustentável e saudável. Pois é, a gente entra, a primeira vez que eu venho à casa do Flávio, assim que a gente entra, a gente sente um clima delicioso. Lá fora tá quente, tá bastante calor, mas aqui dentro tá fresco, tem uma umidade legal. E assim, eu fico imaginando, Bruno, que pra nossa saúde, isso faça muita diferença. Sim, esse início, né, até onde a gente chegou nesses materiais aí que o Flávio citou, foi uma busca mesmo de bem-estar e de saúde. A gente começou a selecionar nos nossos projetos, nas obras, materiais que não tinham emissão de toxinas, né? Hoje a gente vive muito no plástico, no PVC, na coisa que é fabricada artificialmente, que fica emitindo substâncias tóxicas que a gente fica respirando, vivendo, convivendo com aquilo ali. A ideia é essa, ter a relação com tudo que está vigente de maneira saudável. Então, Wi-Fi aqui em casa não tem, mas se tivesse, eu ia colocar numa área que não era íntima da casa. Por então, exemplo, uma sala de televisão? Justamente. Sala, não um quarto. Isso, até na área de serviço, porque o sinal do Wi-Fi hoje é potente, ele alcança os cômodos da casa. Então é esse tipo de relação. O verniz eu uso, mas nas madeiras externas. Aqui dentro a gente usa óleo de carnaúba para passar, a cera de carnaúba para passar nas madeiras, que é natural. O que a gente pensa hoje? Que a gente tem que levar isso para dentro do apartamento, porque o bem-estar vai fazer um giro. Quando a gente tem bem-estar, a gente começa a pensar também na melhoria de onde que eu vivo. Uma coisa puxa a outra. Essa parede aqui é uma parede feita de tijolo de adobe. O tijolo de adobe é um bloco feito com terra, areia e alguns outros agregados, dependendo da massa e disponibilidade de material que você tiver no lugar. E ele é seco ao sol. Então é um tijolo que a gente faz ele e ele não precisa de ir no forno para queimar, ele não ceramifica. E quando a gente leva o tijolo no forno, uma casa do tamanho da minha aqui ia gastar, por exemplo, umas 7, 6 aves adultas para queimar todos os tijolos. Então isso aqui, quando você tem um tijolo desse, você não precisa queimar a árvore, cortar a árvore, ainda queimar e jogar gás carbônico na atmosfera para ter o tijolo e a casa construída. E além disso, esse tijolo ele é higroscópico. O que é isso? Ele tem poros dentro dele. Porque o outro tijolo, quando você queima, ele vitrifica, por isso que ele é mais resistente à água. Então esse tijolo, ele tem poros, ele respira. Então é como se fosse a epiderme. Então ele troca gás com o ambiente externo e umidade também. Por isso que a casa é fresca. E ela não dá mofo por conta disso também, porque ela não segura a umidade. Então a grande questão do adobe em lugares úmidos é não dar mofo. Então ter uma parede dessa sem impermeabilizar com tinta acrílica ou com tinta vinil, é uma opção de respirar a parede e de diminuir a umidade interna. O que me chamou muito a atenção nessa sala foram duas coisas. Primeiro, as janelas grandes e a cor das paredes, que eu achei maravilhosa. Então, a questão das janelas é uma questão interessante mesmo. A ideia é trazer iluminação para dentro da casa e ventilação. A renovação do ar dentro de uma casa é a coisa mais importante para a saúde. Porque aqui dentro tem toxinas. Mesmo que seja tudo natural, a gente mesmo libera toxinas. De poeira e etc. E a questão das cores, tudo vem da terra. Essas cores são pigmentos naturais e minerais que vêm da terra. Então a gente pega um monte de terra no barranco, vai atrás do barranco que tem os estratos de terra e vai separando. Normalmente, por exemplo, o azul, o verde, eles vêm misturados com a tabatinga, que é uma argila branca. Então nós temos que pegar o torrão da argila branca e separando os pedacinhos,
Depois a gente moe eles e aí dilui na linhaça, no cal e no leite. E aí faz a tinta mesmo. Essa tinta aqui já tem 6 anos pintada, não tem previsão para repintar ela. E para pintar uma sala do tamanho desta daqui, por exemplo, você gasta quanto com essa tinta natural? Uns 6 quilos de pigmento. E aí o pigmento, esses 6 quilos vão transformar em 20 litros de tinta. E dá quanto em termos de dinheiro? O esforço e o tempo de você ir atrás do pigmento. Porque pensa bem, é quase irrisório você colocar um tantinho de cola assim e um óleo de linhaça, 20 litros de tinta vai sair por uns 30, 40 reais. É muito barato. Muito barato em relação à tinta convencional. Esse aqui é o meu quarto. A gente fez um reboco aqui todo bem artesanal mesmo. Então, assim, igual a casa toda que segue essa linha, aqui no quarto também. Então, assim, esse reboco aqui da parede da cabeceira, a gente fez ele usando terra de formigueiro, areia fina, estrume de vaca, que é a bosta de vaca fresca, que ela tem muita fibra e muita liga. O cheiro é cheiro de pasto. Ah, mas o cheiro de pasto é do material, porque o quarto não cheira nada. Justamente. Então, a minha esposa também teve essa grande questão, mas você vai aplicar esse quarto e ficar cheirando quanto tempo? Ele fica cheirando aquele cheirinho durante uns 20 minutos depois da aplicação, porque a umidade vai secando e aí perde o cheiro. Aquelas garrafas ali a gente colocou para ter uma iluminação natural e colorida, do nascer do sol que vem de lá para cá. Os dormentes são madeiras de reaproveitamento de trilho de trem, então também não tem árvore envolvida nessa questão. E em cima do teto tem as plantas, então é um teto produtivo. Além de ser produtivo, de colher abóbora, tomate, essas coisas, a gente também tem um conforto térmico imenso, porque as paredes são de barro, são de terra, e o teto também tem uma camada vegetal grande, 15 centímetros, além da camada foliar. Você tem uma horta em cima do seu quarto. Isso. Resumindo, tem uma horta produtiva lá em cima do quarto. A cozinha da casa do Flávio ela é feita nos mesmos moldes dos outros cômodos. E tem geladeira normal, fogão, tudo. Agora, não entra por nada nesse mundo um micro-ondas aqui. Você tem razão. Então, a gente preza pela uma alimentação saudável e natural. Então, o micro-ondas, ele aquece por agitação das partículas. E essa agitação por ondas eletromagnéticas de altíssima frequência. Então, o alimento vibra e aquece. Mas ele aquece não por agitação mecânica, e sim pelas ondas eletromagnéticas que agitam cada partícula d'água ali dentro e as partículas agitam o alimento. Com isso acontece o quê? Você desvitaliza o alimento, porque você perde a configuração até física dele. O que o micro-ondas causa para o ambiente da casa? Então, a gente viu, você já filmou comigo há anos, né, numa casa ali perto da Savassi. Sim. E o que acontece? Ele é projetado para não sair as micro-ondas ali de dentro, mas isso é impossível, porque ele é cheio de fresta e a micro-ondas passa por essas frestas. Então, aquela vez que a gente filmou, a gente viu que o micro-ondas tem atuação média de 6 metros em relação à poluição eletromagnética do ambiente. Extrema, uma poluição extrema, inclusive acima do telefone celular. O que acontece para o morador? Então, isso altera o funcionamento cerebral dele. Então, as ondas começam a trabalhar de outras formas. Então, você pode ficar mais irritado, sem concentração, com princípios depressivos. Então, isso aí, ondas eletromagnéticas, eles interferem no corpo inteiro. Cada célula é um ímã do corpo, que recebe informação elétrica e magnética. Entendi. Gente, o Flávio tá falando isso tudo e ele tem aparelhos que medem essas ondas. Então, assim, no seu site, a gente tem uns vídeos, né? Tem os vídeos lá. Tem uns vídeos, tem um vídeo que eu fiz também com ele há muito tempo, mostrando essa medição. Isso tudo é comprovado cientificamente. Justamente. Então, são aparelhos que medem mesmo o espectro de onda eletromagnética que a gente quer detectar. Então, desde radioatividade de bancada de granito, essas pedras de granito aqui da cozinha, para a gente escolher lá na pedreira, a gente vai lá e leva o contador Geiger. Então, a gente, de acordo com a faixa de frequência do campo eletromagnético, tem um equipamento específico para medir. A gente tem mais de 6 equipamentos que medem só campos eletromagnéticos dentro de casa.